Vamos falar agora então dos números da Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou agora há pouco o boletim com os dados atualizados. Em Minas Gerais, são mais de 22 mil casos confirmados da doença, com 502 mortes. Aqui na região foram registrados mais 32 casos e 2 mortes de ontem para hoje. De acordo com o boletim, o sul de Minas tem hoje 1.820 casos confirmados, sendo 59 mortes por Covid-19. E para falar da curva da doença no sul de Minas, a Gabriela Prado chega ao vivo. Ela está na Universidade Federal de Alfenas. Gabriela, boa tarde. Oi, Natália. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, 1.820 casos com 59 mortes é o número de hoje da Secretaria de Estado de Saúde, do boletim. Mas eu vou trazer aqui para a gente um panorama de um período de um mês para a gente entender a evolução da doença. Então, olha, no dia 15 de maio, a gente tinha aqui 523 casos no total, com 24 mortes. Em um mês, a gente registrou 1.268 casos com 33 mortes. Em 15 de junho, a gente tinha 1.791 casos com 57 mortes. 15 de junho foi ontem, né? Então, nesse período de 15 de maio até 15 de junho, a gente teve um aumento de 3,4 vezes no número de casos e 2,3 vezes no número de mortes aqui na nossa região. Se a gente pegar também a última quinzena, aumentou quase 70% o número de casos e mortes por aqui. No dia 1º de junho era 1.100 casos com 34 mortes. Em 2 semanas a gente registrou mais 691 casos com 23 novas mortes. São muitos números, mas são dados para a gente entender então a evolução da doença, principalmente nesse período, nesse último mês aqui na nossa região. Quem está estudando essa curva da doença, não só na nossa região, como no Brasil, é o professor que está aqui ao meu lado, o Sinésio Júnior, que é da Universidade Federal de Alfenas. Professor, para a gente começar, queria que o senhor falasse de um panorama da doença, tanto aqui no Brasil quanto na nossa região. Em que ponto da curva a gente está nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. O Brasil, como um país grande como ele tem diferentes realidades. Em termos nacionais, nós já podemos dizer que há 3 semanas, a partir do último sábado, nós já estabilizamos o número de casos novos. Nós chegamos no chamado platô máximo, ou pico do número de casos da doença. Então, em termos nacionais, nós podemos dizer que nós começamos a ter uma situação de controle. Mas pelos próprios números que a Patrícia nos colocou da nossa região, do estado, o que fica evidenciado que as realidades estaduais e regionais e municipais, elas necessariamente não acompanham esse geral do nacional. Então, Minas Gerais e a nossa região, ela vai atingir esse estado se continuarmos com as medidas de prevenção que estamos tomando, o distanciamento, praticamente só em julho. Nesse sentido, é importante que as pessoas tenham claro que as medidas de distanciamento social e prevenção têm que ser mantidas para, voltando a dizer, em Minas Gerais e nossa região, nós ainda conseguimos o controle da doença. Então essa curva deve continuar subindo, a expectativa é que em julho esse número dê uma acalmada, a gente chegue no que os especialistas chamam de platô dessa curva. O que isso significa? Significa que a gente não vai ter novos casos ou que automaticamente essa curva vai começar a descer? Pois é, na teoria da curva epidêmica, quando se chega a esse platô, o que é esperado é que essa curva comece a descer. Só que nós estamos, infelizmente, tomando medidas para que esse platô não seja e não fosse atingido com uma situação de descontrole. Então, o que quer dizer? Se a gente tivesse com uma curva descontrolada, nós não teríamos exatamente um platô, nós teríamos praticamente um pico e aí um decréscimo muito mais rápido. Mas com as medidas de controle nós chegaremos nesse platô e ele vai durar por um pouco mais de tempo. Em termos nacionais, nós já temos 3 semanas que estamos nesse platô, a partir do que, se nós não relaxarmos medidas de distanciamento social e prevenção, é esperado sim que os casos comecem a diminuir. Agora, quando esses casos começarem a diminuir, não vai ser de um dia para outro que a gente vai ver essa curva descer, né? Em quanto tempo a gente precisa esperar até que a gente possa dizer que a doença já não representa mais tanto perigo? Existe um tempo aí preconizado pelos especialistas? Sim, quando a gente observar o descenso da curva, como essa doença ela tem um período de incubação
de até 14 dias, 2 semanas, o que é prudente observar e garantir? Que a gente tenha um decréscimo do número de casos novos por um período de até 2 semanas, né? 10 dias a 2 semanas. A partir do que, quer dizer, com 2 semanas de decréscimo consistente, a gente pode dizer que estamos num decréscimo sustentado e podemos então começar controladamente a relaxar um pouco mais as medidas de distanciamento. Bom, por enquanto isso ainda não começou a acontecer na nossa região, especificamente é bom a gente reforçar, por isso é importante manter todas as medidas de prevenção, de distanciamento social, inclusive os municípios ainda precisam se preocupar com a ocupação de leitos de UTI, habilitar novos leitos, para que quando esse pico, esse platô chegarem aqui na região, a gente tenha estrutura até que a curva comece a diminuir. Perfeito, porque um outro indicador a respeito do controle da preocupação com a epidemia é justamente o uso da capacidade hospitalar. Então, nós mesmo num descenso, quando estivermos num decréscimo da curva, se isso se der a partir de um patamar de casos, de número de casos muito alto, isso pode significar que o sistema de saúde ainda vai estar sobrecarregado. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que sempre estar olhando para a ocupação dos leitos e lembrar que esses leitos não estão sendo demandados só pela Covid. Essas medidas, portanto, de distanciamento social, embora estão sendo, claro, custosas, está fazendo a população sofrer, elas são extremamente importantes para que a gente não prolongue a resolução dessa epidemia e sempre lembrando que Minas Gerais, a nossa região, ela está 3 semanas, às vezes até um mês, atrasada em relação ao que acontece no nacional. Uma imagem que a gente pode fazer você tem um incêndio. Se você controlou o incêndio, não quer dizer que você apagou o incêndio, quer dizer que ele não está se alastrando mais. Mas para apagar todo esse incêndio, vai tempo e cuidado. Obrigada, professor Sinésio Júnior, pelas informações, professor de epidemiologia aqui da Universidade Federal de Alfenas. A gente viu aí, Natália, professor, falando que Minas Gerais está pelo menos 3 semanas, um mês atrasado aí da média nacional, então não é momento da gente descuidar das medidas de prevenção e tem sim que ficar de olho nesses números para a gente acompanhar a doença. Volto com você. Com certeza, Gabriela. Obrigada pelas informações.